Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a doce, poderosa, maravilhosa graça do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua e também sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Sábado com Pai, estamos iniciando assim o nosso programa de hoje. Teremos a participação dos nossos amigos, irmão Edson Pascoal e pastor Luiz Cláudio, da Igreja Metodista ali em Belisário. Vai ser forte em nome de Jesus. Você que pode, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Vamos consagrar ao Senhor esse momento para que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste na minha e também na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse sábado, Pai, que o Senhor permite que possamos entrar nos lares dos quais o Senhor preparou, ó Deus, para que a palavra do Senhor seja ministrada, para que haja paz, para que haja, Senhor Deus, esperança, para que haja renovo, Deus amado. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor fique conosco, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai amado, porque tudo que fizemos aqui é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Guarda a minha família, guarda a família do pastor Luiz Cláudio, guarda a família do irmão Edson Pascoal, pois entraremos em batalha, Senhor Deus. E não obstante as lutas e dificuldades, nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos, ó Pai, que vamos vencer, não porque merecemos, mas sim porque a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu, quando ainda éramos substâncias informes nos ventres de nossas mães. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor dá de fazer. Pedimos perdão, Pai, pelos pecados cometidos, ó Deus, e nos ajuda, Pai, a não mais cometê-los em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé, Deus. Guia-nos, ó Pai, pois nós cremos no Teu poder. Que a boa mão do Senhor continue sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nosso trabalho, sobre nossos sonhos, sobre nossos projetos, ó Deus amado. Sobre tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Deus, que antes está nas nossas mãos, que as mãos do Senhor estejam sobre esses sonhos, projetos, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida desse irmão, dessa irmã que está do outro lado, Senhor Deus, talvez ali no Facebook, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Pai, talvez esteja assistindo agora de madrugada, talvez de tarde, de noite, talvez em outro dia, talvez até mesmo em outro ano. O Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe. Que o Senhor possa estar tocando, Pai, nessa vida agora, em nome de Jesus, trazendo paz, trazendo esperança, Deus, lembrando a ela que ela não está sozinha, porque o Senhor está com ela, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Nada foge do controle das Tuas mãos. Obrigado por tudo, Deus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. No livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22, está escrito: as águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esse texto é maravilhoso, dá uma pregação enorme, mas na verdade nós só queremos aqui fazer uma breve liturgia. Nós vemos aqui que o povo murmurava contra Deus. Mas enquanto o povo murmurava, Moisés clamava a Deus. A verdade é que as situações são as mesmas para quem crê em Deus e para quem não crê em Deus. A diferença vai fazer a sua intimidade com Ele.
A sua intimidade com Ele vai mostrar quem é você. Aquele que murmura ou aquele que clama, aquele que confia, aquele que espera em Deus. Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, possa tocar no meu e no seu coração. E que nós não sejamos murmuradores, mas sim que sejamos aqueles que clamam pelo Abba, aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Pois assim, tenha certeza, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, se manifestará na sua vida, pelo poder que há no maravilhoso nome de Jesus. Vamos chamar nossos convidados. Estamos aqui entusiasmados por que Deus vai fazer nessa manhã, através desses homens de Deus. Acredite, vai ser muito forte em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Edson Pascoal, bom dia. Bom dia, Niltinho, paz do Senhor. Como é que você está, meu irmão? Graças a Deus. Vamos vencer em nome de Reverendo. Jesus. Pastor Luiz Cláudio, bom dia. Bom dia, Maurício, Pascoal, que Deus abençoe. Uma grande riqueza, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo Jesus. Amém. Pastor, estamos muito felizes, né, Edson, em poder recebê-lo novamente. Temos certeza que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. E como estão as coisas aí, pastor? O nosso bom e velho Belisário. Bem fresco. Muito Nossa bem, ideia. Graças a Deus, né, pastor, que somos do coração aquecido, né? No meio do inverno aí, o povo de Deus com o coração sempre aquecido, sempre levando a palavra de Deus. Estivemos aí naquele encontro distrital de homens, foi bênção. Parabéns ao Senhor e a toda a equipe que organizou o evento. A gente sabe que não é fácil organizar eventos, mas foi maravilhoso. Deus foi ali e bradou poderosamente aos nossos corações. Amém. Foi maravilhoso mesmo. Edson, pastor, pedi só para tirar o microfone, deixar o Edson nos conduzir em adoração e daqui a pouquinho a gente volta com o Senhor em definitivo, tá bom? Edson Pascoal. Queridos, a paz do Senhor, Reverendo Luiz Cláudio, a paz do Senhor também, Deus abençoe. É um prazer, né, a gente poder estar aqui, dividindo esse momento, essa oportunidade, né? Vamos louvá-lo, vamos louvar o Senhor, bendizer o nome dele. É hora de adoração, hora de entregar a Ele o nosso coração e declarar que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus vai dizer que toda língua confessará, que todo joelho também se dobrará diante do nosso Deus. E nós vamos declarar através dessa canção o nosso contentamento de estar na presença dele. Amém? Vamos louvá-lo. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem,   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  vem,    vem,    vem,    vem,     vem,    vem,    vem,    vem,    vem,     vem,    dar a ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a ele teu
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, esta é a hora, vem, para adorar, vem, esta é a hora, vem. Nós possamos nos achegar em todo tempo, né, diante desse Deus que é todo poderoso e poder declarar que nós o amamos, que Ele é fiel em todo tempo sobre as nossas vidas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Como é bom a gente poder cantar essa bondade de Deus sobre a nossa vida. Vamos louvá-lo ainda. Esse Deus que vive nas alturas, mas Ele está conosco, né? O seu trono fica no céu, mas Ele mora conosco, no nosso coração. Tu vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para assegar-te a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Além do véu tu estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Tu vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono.
teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vir, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Nós te amamos, Senhor. Amém? Eu queria ainda orar, entregando os nossos louvores e também pedindo a Deus que a palavra venha falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede nesta manhã. E pedimos a Ti, ó Deus, que todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, que o Senhor receba, ó Pai, no trono da Tua graça, Senhor. Este simples louvor que nós o fizemos dentro das nossas limitações, Senhor, mas foi para o Senhor. Amém, para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, amém, para que nós possamos declarar, ó Deus, o nosso amor a Ti e a nossa gratidão ao Senhor por tudo e que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos agora que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações e que ela venha de encontro, venha falar profundamente conosco, ó Deus. Muito obrigado por tudo. É a nossa oração, nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, né? Edson, cara, Deus é maravilhoso demais. Eu louvo a Deus por ter te colocado comigo nessa parceria. Sozinho não tem condição de fazer, não. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Que Deus continue te abençoando, você, sua família, Amém. seus sonhos, seus projetos, seu ministério frutífero. Em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Amém. Um abraço. Amém. Deus abençoe, pastor Luiz Cláudio. Amém, irmão. Vamos estar aqui ouvindo a palavra em nome de Jesus. Amém. Agora sim, pastor Luiz Cláudio, em definitivo, a paz do Senhor, bom dia, meu pastor, tudo jóia? Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão. Grande alegria estar mais uma vez aqui. O Edson, com esses louvores, ele emociona a gente, né, rapaz? Eu lembro da minha conversão, não tem como não ficar emocionado, porque, embora, né, eu tivesse minha religião, quando eu decidi, porque toda decisão, né, que Jesus Cristo seria o único Senhor da minha vida, não tem outro Senhor, não tem outra Senhora, o único Senhor da minha vida. Eu poderia falar aqui que as minhas lutas acabaram, pastor, mas não acabaram, não. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu estou aqui de passagem. Eu sei que o meu lar não é aqui, o meu lar é o céu. E isso torna as coisas mais fáceis, né, pastor? Com certeza. Sabe que a gente está aqui de passagem, a gente está aqui em missão, como soldados, né? Eu faço, as pessoas muitas vezes não entendem, mas nós somos soldados de Cristo. Aqui não tem negócio de político, não tem nada, soldados de Cristo. Ele
nos colocou nas fileiras do exército dele para combater o bom combate. E eu espero, em nome de Jesus, quando chegar aquele grande dia, eu posso falar com ele: Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer, eu fiz. Amém. Porque, né, se não for assim, de nada adianta a gente fazer muitas coisas e não fazer aquilo que o Deus Todo-Poderoso quer que nós façamos, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. E, em nome do Senhor, né, todos aqueles homens, mulheres, jovens que participam do projeto Saúde com o Pai. Graças a Deus, nossa agenda já está completa até novembro. Oh, Deus maravilhoso. A gente liga para as pessoas e todo mundo com alegria, né, aceita, e eu fico muito feliz. Isso prova que Deus está nesse negócio, porque só doido por Jesus mesmo, para acordar 4 horas da manhã e orar para 5 horas, né, a gente começar o programa. E eu sei que, embora muita gente ache que as forças das trevas estão vencendo, não. Há os remanescentes de Cristo, há aqueles que não se vendem, aqueles que têm ousadia, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que desembainham a espada para lutar o bom combate. Pastor, fique à vontade. Deus abençoe. Mais uma vez, né? Graça, paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E como é maravilhoso que o próprio louvor que foi se iniciado testifica tudo e que a gente tem passado, né, tem vivenciado no Senhor. E como o segundo louvor, né? A bondade de Deus, Deus é fiel em nossas vidas. Por isso que a gente tem só que agradecer. Como diz o salmista Davi, né? Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se nós estamos aqui, porque Deus, a própria Deus, né? Há algo especial através das nossas vidas. Eu falo que, igual o apóstolo Paulo fala, muitos desejaram fazer parte desse ministério, mas nem todos, né? Tiveram essa oportunidade, essa alegria ou disposição, porque muitos são chamados, mas disposição são poucos que se dispõem a participar desse ministério tão lindo e maravilhoso. E nessa manhã, mano, desde semana, né, meditando a palavra, e principalmente nessa noite, a maior notícia de todos os tempos. A palavra hoje, irmãos, ela é evangelística. E um dos temas mais falados, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, meu irmão, que irmãos em Cristo Jesus, uma das coisas que eu tenho mais ouvido ultimamente são pessoas que falam assim: estou cansado da igreja, não suporto mais as pessoas, e parece um cúmulo absurdo chegar a ouvir e falar assim: arrependi de ter batizado. Então, são algumas frases que a gente vai ouvindo ao longo da caminhada, e quando a gente vê o contexto a qual o Senhor Jesus ele fala sobre essa maior notícia, e a história só se repete. Estava hoje pensando assim, quando o povo de Israel desce para o Egito, desce como um povo livre, depois de 430 anos, era um povo escravo, e Deus então envia Moisés. Através de Moisés vem os juízes, né, vem a palavra, vem os estatutos, e novamente Deus, né, faz ali, cumpre a promessa de um reinado, uma terra que manda leite e mel, e por 3 reinados o pessoal foi bem, depois dividiu, e o povo novamente se torna escravo. Aí passa-se o tempo, vem as grandes nações, Deus levanta alguns homens que vêm a trazer avivamento, e Jesus, quando chega ali para falar do teu amor, da tua graça, e novamente o povo está debaixo de um jugo, né, nas mãos de Roma. E o mais interessante é que sempre o próprio povo, que um dia abriu o coração para Deus e hoje está se dizendo que está cansado. Né? Os grandes avivalistas do século XVIII, XVI, XVII, hoje, no pleno século XXI, a gente observa novamente o povo anda sobrecarregado. O mais triste de tudo não são as pessoas que estão lá de fora, que ainda não vieram a Cristo Jesus,
mas que virão, que eu creio essa palavra, mas os que estão lá de dentro já estão cansados. E estou com a garrafa de água aqui, e eu estava pensando, quando a gente aperta, o que vai sair? A água, né? Mas mesmo se eu pensar assim, o que é que sai um suco? Vai sair o quê? A água. E baixo de tanta pressão, o que está saindo dentro de você, dentro de mim? O que está saindo? Então, o Senhor Jesus veio para curar a nossa alma, libertar a nossa alma. E só somos curados, libertos através da palavra, da verdade. Essa semana, na segunda-feira, irmãos, meu celular foi hackeado. Então, deu aquele momento assim, de susto, por causa de um clique, e quis bagunçar tudo, a correria, o meu menino ajudando. Cheguei de mulher, tive que voltar para a mulher. E alguns pensamentos vêm trazer algumas reflexões. Quando você está debaixo da pressão, olha aqui só da água, o que está saindo? Talvez seu problema hoje é a enfermidade, falta de paciência, falta de perseverança, falta de posicionamento. O que está saindo? E quando a gente olha, a palavra de Deus nos mostra tantos e tantos homens de Deus que, quando passaram debaixo das suas pressões, cada um se revelou quem realmente eles eram. E não é diferente para nos dias de hoje. O Senhor Jesus tem nos ensinado, tem nos mostrado. Parece, né, Nilton? Há quanto tempo, quantos anos você já vem trazendo essa palavra, abriu essa plataforma e, graças a bom Deus, apesar de os ceifeiros terem sido tão poucos, a demanda que é tão grande que nós estamos vivenciando, ainda tem homens e mulheres com disposição para acordar de madrugada para trazer uma palavra. Às vezes pensamos que não vai valer a pena não, o pessoal não presta atenção. Eu aprendi uma coisa com um grande homem de Deus. Aquilo que eu e você fomos chamados, nós simplesmente temos que falar, anunciar, trazer boas notícias para as pessoas. Né? A gente joga semente e Deus vai, através do poder do Espírito Santo, que convence, que traz a restauração, que salva almas, e a gente vai vendo a graça e a glória de Deus. E aproveitando tudo, essa palavra sobre esse evangelismo, não sei se você lembra do Cid Guerreiro. Essa semana eu vi um vídeo dele no YouTube, ele dando testemunho. Para quem os mais velhos aí, né? Pastor, também assisti. Maravilha. Meu irmão, eu chorei de alegria. Falei, Senhor, tu tá salvando, tá transformando, tá agindo. E o mais interessante, todas aquelas coisas que ele falou, eu tinha raiva de crente. Mas muitas vezes a gente vai parando, pensando, não é a pessoa, né? É o inimigo que está na nossa vida que cria essa oposição, porque como a palavra de Deus fala que as trevas não combinam com a luz, e quando a luz chega, manifesta. Mas muitos podem ter falado assim, falta de testemunho. Infelizmente, muitos vai dar falta de testemunho, mas sempre haverá aqueles que são referência, que dão um bom testemunho. Você vê uma fé, né, ímpar, uma fé responsável, e o seu Jesus vai trabalhando de uma maneira tão sobrenatural. E Paulo, né, quando fala esse é o verdadeiro encontro que nós temos em Cristo Jesus, vai nos transformando de uma maneira poderosa. Por isso que, quando nós falamos sobre isso, quando as pessoas estão tão sobrecarregadas e não estão suportando mais, a gente tem que se render ao Senhor Jesus. E como primeiro esse tópico, né, nessa palavra, o Senhor Jesus vem convidando. E a terra está sacudindo. Enquanto o profeta Isaías ele diz, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não sabemos qual a hora, qual o momento que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, ou nós vamos nos encontrar com Ele. Mas é tempo de despertamento. É tempo de nós prestar atenção por todos os sinais que estão acontecendo. Gente, está muito claro. Está muito claro por
tudo está acontecendo ao nosso redor. E parece que as pessoas estão andando de uma forma que não está conseguindo distinguir, discernir os dias, os tempos. E o Senhor Jesus nos trouxe essa palavra. Quando a gente depara que, quando o Senhor Jesus ele falou essa palavra, diz os historiadores, naquele tempo, o povo estava mais que doente que a gente se imagina. E quando nós olhamos o dia de hoje, com toda a tecnologia, com todo o conforto, com todas as coisas que ficou mais fácil para nós, parece que as pessoas estão ficando pior. As pessoas estão ficando mais oprimidas, mais tristes, sem fé. Cumprimento a palavra do Senhor. Mas se essa graça tem chegado até mim e você, o que nós temos feito? A quem nós temos recorrido? A quem nós temos realmente entregado o nosso coração, nossa alma ao Senhor? E não é diferente, meu irmão, que o maior desafio que, como o Senhor Jesus ele nos convida, a gente precisa, abaixar a guarda, confessar. Eu meditando, na palavra, Jesus, o Espírito Santo trouxe no coração a mulher samaritana. Porque quando o Senhor Jesus, antes de fazer a transformação, ela precisou de fazer algo, dar um passo. E aí eu estava lembrando, meu irmão, o RA. O RA, quantas e quantas vidas são transformadas, e às vezes, pessoas falam assim, tem pessoas que estão fazendo lá, tem umas 5, 6 vezes. Pois então, as coisas não é da noite para o dia. Eu sempre falo que a comunidade de fé aqui, a conversão ela é diária. A libertação. Eu estou na minha terceira. Eu estou na minha terceira vez, pastor. Você pode ver que você vai estar sempre aprendendo coisas. Você está na terceira. Se você puxar a ficha assim, eu não entendi aquela, mas eu estou entendendo. E a palavra vai se renovando. A palavra vai se renovando. E o mais interessante, irmãos, é o seguinte: quando o Espírito Santo vem ministrar sobre o seu coração, o que você tem que fazer? Reconhecer e se posicionar. E quando você se posiciona, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai entendendo. E isso que muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade. Por isso que muitas vezes eu tenho falado, assim, gente, o fulano está assim, você está gente, está convertendo ainda. A pessoa está sendo transformada. Ah, mas é falta de cara na cara. Eu falei assim, mas não é por falta de cara. Às vezes, tem pessoas que têm a dificuldade de entender, de compreender. E entendemos que, como o próprio palavra de Deus fala, a gente vai conhecendo o Senhor e devemos prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Então, esse tem sido um desafio que a gente, muitas vezes, as pessoas não têm tido muita paciência. E o Senhor Jesus nos mostra isso. E quando aquela mulher falou assim, quando Jesus tocou aonde precisava ser tratado com ela, o que ela foi? Ela foi honesta. Ela foi verdadeira, Ela foi sincera, porque o Senhor busca o seu marido, não tem. Então, a verdadeira transformação, quando a gente tem esse encontro com o Senhor Jesus, tem algo na minha vida, tem algo na nossa vida que nós precisamos expor, precisamos confessar, precisamos abaixar nossa guarda e permitir que o Senhor venha transformar, arrancar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é abominável, tudo quanto aquilo que é desonesto, que é injusto, para que então a graça, a glória do Senhor nos enche. O terceiro louvor que o irmão estava cantando ali sobre os querubins. Eu li o livro há muito tempo que me chamou muita atenção nesse livro. Falei assim, Senhor, como que ele seria estar ali conjuntamente com os querubins, contemplando a glória de Deus. Já podemos desfrutar disso, meu irmão, minha irmã. Agora. Já podemos desfrutar agora. Porque tem muitas vezes as pessoas estão esperando só lá o céu. Não, o céu já começa aqui. Se você, meu irmão, quando o Espírito Santo começar, o Senhor começar a trabalhar na sua vida, você vai perceber que o céu já começa aqui, agora, nesse momento, nesse instante. Por isso que a gente não podemos desistir. A segunda coisa que eu penso, qual tem sido a sua maior dificuldade? De se render, de falar? E aí me traz muito ao meu coração o rei Davi.
Rei Davi, meu irmão, foi um homem tão diferenciado, porque vê de ele se justificar diante daquela palavra do profeta, não. Ele se entregou. Porque quando a gente olha isso, ele estava cansado. Foi cansado de quê, pastor? E tentou de todas as formas esconder o pecado dele. A palavra de Deus fala no Salmo 32, quando ele fala assim, né? A tua mão me apertou como se estivesse quebrando meus ossos. Por quê? Ele tentou de todas as formas esconder. Às vezes, mano, a gente é igual criança. Eu sempre falo, eu gosto de trazer essa ilustração. A gente, quando era criança, tem que quebra aquele copo lá, ou aquele prato, aí fica com medo do pai e da mãe bater na gente, aí junta rapidinho, joga no lixo, esconde, mas sempre vai dar falta. Ainda mais se for aquele prato especial, aquele copo especial, e você começa a te apertar, aí você mente para cá, mente para lá, quando vê que não tem jeito, aí você se rende. Davi foi a mesma coisa e hoje nós observamos, não é diferente. O negócio é tão maravilhoso. Eu vou falar por mim. Quando a gente quer do nosso jeito, a gente passa 1 ano, 2, 3, 4, 5. Tem pessoas que levam 10 anos. Quando ela então vai se render, você já passou 10 anos. Quanto tempo a gente poderia, né, evitar esse tempo todo se a gente tivesse se posicionado lá atrás? Se eu tivesse posicionado lá atrás. Por isso, muitas vezes, tem pessoas, né, vão lutando, vai se entristecendo. E nisso tudo aí, quantas e quantas coisas não foi perdida. Quantas e quantas coisas foi perdida. A pessoa fica aí, meu irmão, cansado, tudo que ela faz se torna mais difícil. A pessoa passa problema financeiro, saúde, segurança e tantas outras coisas surgem sobre a vida dela. Você está cansado? Vamos parar então de justificar. Vamos colocar, né, diante do Senhor todas as mazelas que precisam ser colocadas diante do Senhor para que nós possamos ter, né, a verdadeira transformação em nossas vidas. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, nenhum desses homens do passado não foram diferentes do de nós de hoje. Uns foram até assassinos, outros foram, né, passar por tantos tipos de situações, mas eles romperam. E o Senhor Jesus, no dia de hoje, também, ele rompe quando eu e você nos posicionando diante dele. E o Senhor Jesus, irmão, ele quer trabalhar a nossa vida. Ele quer que eu e você, né, entenda que essa cruz que você acha que está tão pesada, ele vai nos ajudar a levar essa cruz. A partir do momento que quando eu e você abrimos nosso coração para ele. E Deus vai trabalhar de uma maneira poderosa. E a gente percebe, então, qual tem sido o seu limite. Qual tem sido o seu limite? Até quando você vai querer vencer essas lutas, né, por si mesmo? Tem uma palavra, meu irmão, Newton, que eu tenho falado muito aqui aos irmãos. Uma frase. O processo protege o propósito. Então, muitas das vezes, queremos fugir dos processos. Não tem como eu e você romper para alcançar o propósito de Deus sem passar pelos processos. É uma frase que eu vi de um homem de Deus, tenho falado na igreja, assim, gente, não tem como. E a gente traz, então, alguns exemplos, né? O próprio Adão. Adão nasceu pronto. Ele não passou aquele processo de nascimento, de criança, de adolescente, de jovem, para chegar então à vida adulta. Ele nunca tinha visto a morte. Tanto quando o Senhor fala só, olha, de todo fruto da árvore do jardim você poderá comer, mas do senso do bem e do mal que certamente morrerá. Então, há um processo que eu e você precisamos passar para vivenciar o propósito de Deus. O próprio Saul, por que Saul caiu? Porque Saul não passou pelo processo para então ser um rei. E hoje em dia o povo está tão angustiado, numa pressa tão alucinante, ele não quer passar pelos processos.
Por isso nós vemos um povo hoje debilitado, fragilizado, vemos um povo hoje sem se permitir ser moldado, tanto quanto o Senhor, quando fala para Jeremias, vai na casa do oleiro, a gente precisa descer a casa do oleiro, para ser moldado, ser forjado, ser capacitado. E quanto muitas vezes, quando o Senhor quer nos moldar, a gente fala assim, não, eu não quero, eu já sei, já posso, eu não preciso de ser lapidado. E aí a gente vai vendo tantos e tantos tropeços. A gente vai observando tantas e tantas pessoas, irmãos, fazendo rupturas que a gente fala assim, vai conseguir recuperar? Vai conseguir restaurar? Será que vai conseguir ajuntar novamente? Esse tem Pastor, sido. Pode falar, meu irmão. quando o senhor fala aí, né, eu tenho 20, 25 anos que eu aceitei Jesus como meu único Senhor, suficiente Salvador. O senhor sabe de algumas, né, das lutas que eu já enfrentei e tudo. Falar que eu nunca pensei em desistir, eu vou estar mentindo, mas eu tenho certeza. Quando o Senhor Jesus ele fala, né, que nós devemos aprender com ele que é manso e humilde de coração. Se nós tivermos realmente essa mansidão e essa humildade, ele não fala isso só porque ele fala assim, "Olha, faça como não. É porque ele sabe que a nossa caminhada aqui nessa terra, se a gente não for manso, se a gente não for humilde para reconhecer os nossos erros, se a gente não Vai, for humilde para saber, oh Deus, de mim mesmo não pode vir nada, só a tua graça, só mesmo com o teu Espírito Santo. E, infelizmente, eu vi muitas pessoas se perderem, sabe, pastor? É algo que incomoda muito meu coração. Eu vi pessoas que entraram, né, que tinham tudo para ser frutíferas aqui na terra, né, para o reino de Deus. Até começaram bem. Pastor Wesley Loureiro, ele sempre fala isso. Até começaram bem, mas terminaram muito mal, sabe? infelizmente. Falta humildade de reconhecer, falta realmente se entregar verdadeiramente, falar, Senhor, eu sou só uma criatura, o Senhor é o Criador. Às vezes, quando a gente começa a questionar as coisas que estão acontecendo conosco, pode ser realmente um tratamento de Deus. E nós, como servos, nós, como filhos e filhas, nós temos que crer que o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, né? Como diz a palavra, os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Então a gente tem que. Peraí, deixa eu recalcular minha rota aqui, deixa eu refazer minha rota. É porque Deus tem sempre o melhor. E se a gente não estiver vivendo o melhor de Deus, a gente tem que, Senhor, o que o Senhor quer que eu conserte? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Quem que o Senhor quer que eu abandone? O que o Senhor quer que eu abandone? Né? A gente sabe que abrir mão das nossas coisas, da nossa própria verdade, não é fácil, mas se a gente quiser realmente viver os propósitos de Deus, né, como eu sou bem visto do propósito, se a gente quiser realmente viver os propósitos de Deus, a gente tem que realmente entrar no processo de Deus. E essa frase que você usou aí, eu já gravei aqui na tábua do meu coração, tá? Então, negócio, e é verdade, eu lembrei aqui, você falando isso aí, todos nós passamos esse momento, aquela palavra para o irmão Fabinho, falou no cuidar dos homens do distrito, quando está na arca. Quantas vezes não pensaram em pular para fora? Mas quando chegaram naquela janelinha da arca, olhava lá que monte de corpo, boiando morto e fedendo mal. Então são situações que muitas vezes, quando a gente vai olhar para fora, olhar na janelinha e fala assim, ó, vamos ficar firme, que o negócio lá fora tá pior do que cá dentro. Tem um nem esse, nem aquele, né, irmão? Eu creio que todos que estão na caminhada, né, o processo, muitas das vezes a gente nem entende a situação, mas o que cabe a mim, que eu aprendi. Muitas vezes, o Senhor falou claramente comigo, caminha.
Aí eu sempre, assim, sabe quando você depara com situação, você fala assim, meu Deus, de novo, é duro, mano. Eu falo com todo o coração, com toda a minha sinceridade. Eu sei que muitos estão aí, vão estar assistindo, vai assistir depois. Você vai concordar com o que eu falar. Quando às vezes você já deparou com situação, você fala assim, mas de novo? Isso de novo? Aí você fala assim, meu Deus, eu não aguento, fala assim, mas a voz que o Senhor sempre está no meu coração, né? O Senhor falou claramente comigo, falou assim, caminho, caminho, não é tempo de parar. Não é tempo de parar. E nessa caminhada da fé, irmão, o quanto eu tenho aprendido. Agora, eu falei aqui no início aqui, eu tenho ouvido muitas vezes pessoas, estou cansado, né? Eu estou cansado das pessoas. Eu me arrependi de ter batizado. Aí você para e começa a fazer reflexão. Meu Deus, nunca imaginar ouvir uma palavra dessa. E quando a gente olha isso, assim, a pessoa não teve um encontro real com o Senhor, né? Igual o Cid Guerreiro, voltar ao Cid Guerreiro, quando ele estava pelo que eu entendi, estava num grupo de célula, pequenos grupos, ou grupo de pastoreio, a mão dele começou a levantar, e ele dando testemunho de tantas experiências que já foi, e ele falar dentro de si, Senhor, se verdadeiramente é o Senhor, se o Senhor me levantar minha mão, eu vou entender que eu nunca vou te largar. Aí você para e pensa, né? Como ele, quantos não estão vivenciando isso? Né? Um homem que foi rico, teve fama de uma maneira, eu lembro, e hoje, né? Nem tem pessoas que não têm dinheiro, não têm fama, mas está vazio. Está vazio. Quando eu observo muitas vezes as pessoas lutam 20, 30, 40 anos lutando para ter uma casa, aí chega lá, depois que teve, ele fica triste, porque a verdadeira alegria da alma está o ser do Senhor Jesus sobre a sua vida, né? Não sei se os irmãos têm acompanhado aí essa série, Escolhe a Alegria. Meu irmão, como foi maravilhoso. Eu escolhi ser feliz, porque antes de conhecer a Cristo Jesus, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa pessimista, eu era uma pessoa negativa. Então, com a graça, o amor do Senhor Jesus, Deus me deu graça para romper os limites, né? As frustrações, as guerras, as injustiças, e o Senhor deu essa graça. E para fechar, nessa caminhada, Deus fez promessa na minha vida. O Senhor Jesus fez promessa. Qual a promessa que o Senhor Jesus tem feito para a sua vida? Qual a promessa que o Senhor Jesus tem feito para a sua vida? Tem um texto, né, não é Moisés que fala, é Balaão, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria e não cumpriria. Então, o Senhor, irmão, quando ele faz uma promessa, e meio essa promessa tem alguns processos que nós precisamos, né, nos posicionar para então alcançar. E numa dessas brincadeiras, desses processos, eu lembro quando estava fazendo faculdade, eu queria me adiantar. Então, estudando na escola lá, tinha a banca e tinha o estudo normal. Eu querendo cortar o caminho, falei assim, vou fazer a banca, o estudo, eu faço a prova, pego meu diploma e vazo. O lado faz a primeira prova, pau. Fez a segunda prova, pau. Aí o senhor falou comigo assim, rapaz, faz o processo lá, faça para os etapas. Não queima a etapa. Qual o problema nosso? Apressado. Nós, infelizmente, meu irmão, queremos queimar etapas. Queremos fazer o caminho mais rápido, pegar atalhos, para então já querer viver os propósitos. Não. A maneira que o Senhor trabalha é diferente. É diferente. Não faça, meu irmão, querer te entender, fazer você entender. Há pessoas que Deus começa cedo, há pessoas no meio e há pessoas no final. Tem pessoas, igual eu já ouvi muitos, né? Falar assim, ministério tardio, amado, começou o ministério tardio.
Aí você para e pensa, uai, então Moisés estava atrasado? Josué estava atrasado? Então, irmãos, o ministério de Samuel começou novo. Mas de Moisés foi lá com os 80 anos. Qual a diferença? Deus tem os seus meios e maneira de fazer seus processos. Então, se você, eu nem sei, não tá nem isso que passa na minha mente para falar. Alguém que está precisando de ouvir isso. Se você, meu irmão, está aí já pensando que está na hora de aposentar, assim, Deus esqueceu, não esqueceu, não, meu irmão. É processo que Deus precisou trabalhar sobre a sua vida. Você que é jovem, vai demorar muito. Fica na posição que Deus chamou. Então a gente não sabe qual é a hora, qual o momento, qual o dia que o Senhor vai nos chamar. O importante é que, quando o Senhor te chamar, você, eis-me aqui. Lembro quando o Ronde sempre falava, os Cláudio, quando a igreja precisar de você, você vai? Você, eis-me aqui. Porque Deus estava fazendo tudo, contribuindo para que chegasse o dia, e esse dia chegou. Né? Tanto assumi aqui a igreja em Belisário, dia 4 de maio de 2014, juntamente com os homens da central ali, né, nos presenteando com a presença, com a honra, a alegria de como Deus tem trabalhado, tem feito coisas maravilhosas, e hoje nós também estamos aqui em São Domingos também ali pastoreando, ajudando os irmãos, e quanto que eu tenho aprendido, quanto Deus tem me moldado, tem forjado. E a caminhada é essa, irmão. São promessas. São promessas que talvez você ache que Deus está tardando. Tudo vem na hora certa. Quando eu e você nos posicionamos, Deus vai agindo, Deus vai operando. Então, a maior notícia que nós podemos falar é que Cristo Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre. E Ele está com pressa para que eu e você nos posicionamos, para que almas ainda está para ser salvas. Que Deus continue falando no nosso coração, meu irmão, minha irmã. Pastor, o senhor falou ali do povo ali de São Domingos, povo abençoado, né, pastor? Agora eles encontraram um pastor que vai cuidar deles de verdade. Além do bom pastor, que é o Senhor Jesus, um pastor na terra que vai amá-los, que eu tenho certeza que o Senhor tem amado aquele povo. Eu tenho certeza que eles vão frutificar, pessoal de São Domingos ali, pessoal herói, né? Passaram por várias fases, né? Inclusive sem pastor. Foram períodos difíceis, mas São Domingos, Deus abençoe vocês aí, continuem firmes. O pessoal de São Domingos gosta demais dele. Eu já fui em São Domingos há muitos anos atrás, e é um pessoal do realmente de coração aquecido, pessoal guerreiro, né? Que o Espírito Santo continue fazendo a obra ali nos irmãos de São Domingos, e vão ganhar São Domingos para Jesus total ali. Aqueles que já não foram de outras igrejas evangélicas ali, vão todo mundo congregar em São Domingos, aí profetiza em nome de Jesus, vai crescer, vai dar muitos frutos essa igreja ainda, uma igreja antiga, mas com pessoal com coração muito amoroso. Que Deus possa abençoar o Senhor, está passando essa caminhada, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Ah lá, o Edson está falando que ele também já foi em São Domingos, né, Edson? É uma caminhada que não é fácil, mas eu tenho a seguinte visão, pastor. O Espírito Santo, ele, nas nossas conversas, ele fala comigo, meu filho, um dia você vai voltar para sua casa, que é o céu. Lá não vai ter nada para você fazer, você ter que evangelizar, porque lá todo mundo já é de Jesus. Então o tempo é agora, sabe? Então, assim, pastor, eu acredito que seja a voz do Edson também. Eu sou muito feliz em servir a Deus, sabe? Sou muito feliz. O amor de Deus me constrange, porque eu já falei isso, tem gente que é muito melhor do que eu, sabe muito mais Bíblia do que eu, tem muito mais condições de levar a palavra do que eu, mas não se dispõe, não se dispõe. Então, eis-me aqui, Senhor, do meu jeito mesmo, assim, né? E Deus vai me lapidando, e Deus... E o Senhor sabe disso que eu já falei com o Senhor, inclusive quando o Senhor era meu confidente, eu já falei. Eu me apego na promessa que disse que a boa obra que ele começou na minha vida, ele é fiel para completar. Então, eu não desisto. Ele não desiste de mim, por que eu vou desistir?
Verdade. Sabe? A boa obra que começou na minha vida, ele é fiel para completar. E eu estou ali. Às vezes eu olho, Senhor, meu Deus, como é que eu estou desse jeito, meu Deus? E Deus fala, calma, filho, calma. Continua, caminha. Em outras palavras, caminha, caminha. Eu estou no controle, sabe? E eu amo demais o nosso Deus, eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo estar no meio dos irmãos. Você viu a alegria que eu estava lá em Belisário? Quando a gente encontra os irmãos, é uma alegria muito grande, porque os assuntos são assuntos do reino, né? A atmosfera do reino. Nesse mundo tão mal, a gente encontra ali um oásis, né? Nesse mundo, nesse deserto que nós temos vivido. O mundo hoje é um deserto. O mundo hoje não tem nada para o crente. A verdade é essa. Mas a gente encontra o oásis, né? Que é quando a gente se encontra. E outra coisa, estamos aqui em missão. Estamos aqui em missão. Meu irmão, minha irmã, quando você pensa assim, Deus, não tem nada mais para mim, me leva. Não, não é assim não. Não tem nada para nós aqui, Senhor, mas eu estou em missão. Eu vou fazer a tua vontade, né? Me usa para ajudar a saquear o inferno. Me usa para poder levar boas novas. Me usa para poder levar uma palavra de alento às pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão desesperadas, né? Então, assim, pode falar? A gente é missionário em todo lugar. Muitas vezes as Sim, pessoas estão angustiadas para pregar no púlpito. Eu falo que, como diz o John Wesley, né? O mundo é a minha minha paróquia, né? paróquia. Então, a gente tem todo momento, instante, para estar evangelizando e falando do amor de Cristo Jesus. Às vezes, não nas suas palavras, mas através do seu comportamento, as pessoas estão nos Sim, observando. Então, todos nós temos oportunidade de falar do amor de Cristo Jesus. Então, igual São Domingos agora vai estar fazendo 119 anos, né? É uma grata surpresa mesmo. E 119? fazer 119 anos. Então, assim, uma igreja bem centenária. E o povo tá alegre, pessoas recebendo pessoas, batizando uma senhora lá de 81 anos, Glória a Deus. né? Devagarinho o pessoal está chegando, está sendo restaurado. Então a gente, né, com paciência, com amor, como aprendi com um grande homem de Deus. Essa obra, irmãos, tem que ter amor. Por mais que a gente passe por alguns desafios, algumas tristezas, porque muitas vezes, né, a gente não pode ser também hipócrita, né? Só oba-oba. Não, temos Hum. desafios, né? Temos desafios. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, né? É, Mas tem então, bom ânimo. até bom, não podemos desistir de maneira nenhuma. É como a alegria, como de o pastor Wesley, o pastor Welfrey falou. Meu irmão, sempre vai ter aquele que vai te dar gosto. Vai dar gosto. E você vai vendo Deus transformando a vida da pessoa, assim, Senhor, glória a Deus, só tu mesmo. E isso, irmãos, vai te animando, vai te fortalecendo e sempre entendendo que sempre há almas para serem salvas em Cristo Jesus. Há alma para ser salva em Cristo Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado mesmo. Queria que você estivesse orando pelas nossas vidas, abençoando, petrando a bênção em nome de Jesus. Uma satisfação muito grande ter o Senhor conosco, o Senhor que é parceiro, o Senhor que ora por nós, o Senhor que investe nas nossas vidas, investiu muito na minha vida no RA, investe as suas orações. Muito obrigado mesmo. Nós que estamos, né, na seara do Senhor, nós necessitamos de orações. Nós também oramos pela vida do Senhor, pela sua família, né? Porque devemos orar uns pelos outros, que é mandamento bíblico, né? Mas Deus sabe já da situação, sabe, mas Ele manda que nós possamos orar uns pelos outros. Então, quer dizer, obedece, não questiona, não, só obedece. Verdade. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Que Deus abençoe tanto a sua vida, a sua casa, nós também, o nosso irmão Edson, que Amém. esse ministério que eu falo que desafiador, né? Eu falo que quem faz o levita que fica no altar é algo fácil, né? E cantar é uma coisa, né? Sim, Adorar é totalmente sim, diferente. sim. E pode ter certeza, né, irmão Edson? Esse pequeno momento de louvor prepara já o ambiente
e como o Senhor fala e vai testificando no nosso Eu coração. creio. Eu creio nisso, pastor. Creio mesmo. Nossa, Deus. Creio mesmo. Estou muito feliz, irmão. Eu falo que antes de pregar, Deus já começa a falar. Amém. Amém. O pessoal fala assim, que isso? Ué, na devocional, no louvor, Deus já começa a falar. Meu Deus, como testifica. Então, né, agradecer, louvar ao Senhor por todas as ricas bênçãos que tem derramado sobre nossa vida. Senhor Deus, grande eterno Pai, Deus Santo, Deus de poder e glória. A Ti rendemos graças, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Como diz o salmista Davi, deitei e levantei, mas o Senhor que nos supriu, nos sustentaste. Amém, Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, cada alma, cada vida, cada família, Senhor, que tirar um momento para ouvir, meu Deus, Amém, Pai. essa palavra, o louvor, meu Deus, a devocional que foi falado, Senhor Jesus, em nome de Jesus, a maior notícia que o homem pode ter, que a sua alma foi paga por um alto preço pelo sangue de Jesus, Amém, e entender, Senhor, que nós, por mais que pecadores somos, quando a gente reconhecemos, nós confessamos, nós alinhamos, nós já Amém. temos algo garantido, Senhor, Amém, que Deus. é a salvação da nossa alma para a Oh, vida Deus. eterna. Obrigado. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que se encontram fracos, desanimados, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha os restaurar. Oh, Candaianá, Amém, oh, Deus. Em nome de Malabachacai. Jesus. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, abençoe e fortalece os Teus filhos, oh Em Pai. nome de Senhor, Jesus. quantos e quantos, Pai, estão sobrecarregados, cansados, quantos e quantos, Pai, estão afastados. Senhor, tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Desperta, Pai, essas almas e vidas, porque Tu estás à porta para buscar a Tua igreja, uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus. Por isso, Pai, te louvo e te agradeço. Nos dê, Pai, esse dia maravilhoso, Em de nome de sábado, Jesus. domingo. Meu Deus, ó Pai, aonde quer que os teus filhos forem, Senhor, esteja guardando, livrando, esteja, meu Deus, ó Pai, na torre de vigia, para que não venha cair nenhuma cilada, nenhuma armadilha do adversário. Por isso, ó Pai, estamos alegres, porque o Senhor é bom, bom e fiel em todo o tempo. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Quero deixar um agradecimento também aos nossos irmãos dos nossos grupos de WhatsApp, Família, Projeto Salve com Pai, Mensagem de Esperança, Amigos do Direito, a minha família e todos os grupos ali que nós estamos ali administrando. Que Deus possa abençoar a família e vocês, em nome de Jesus. Sociedade de Homens, um abraço, homens valorosos de Deus. E também deixar um abraço especial para minha irmã Gilmara, para minha irmã Annalise, que está nos Estados Unidos. Annalise, saudade, Deus abençoe você, seu esposo, seus filhos, em nome de Jesus. Ela sempre nos acompanha nos Estados Unidos, é uma Amém. abençoada. Quando nós começamos o nosso projeto, ela tinha dois YouTube. Ela comentava com um, depois comentava com o outro, para dar engajamento. Uma mulher de Deus, Deus abençoe, tá, irmã? Em nome de Jesus, que Deus possa te guardar, te fortalecer a sua fé. E toda a sua igreja aí nos Estados Unidos, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Leila chegou agora, irmã, abraço, Deus abençoe. Todos vocês que estiveram conosco, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês em nome de Jesus. Suas considerações finais, pastor? Infelizmente, temos que terminar. Eu falo com ela, o projeto só tem uma coisa que é ruim. Aí qual? Eu falei assim, quando termina, porque se deixa, a gente vai até meio-dia. Olha o sol nascendo ali, já. O sol está nascendo ali. Oh, tá bonito, tá vendo aí? É, Aleluia. Que Deus possa abençoar todos os irmãos e irmãs, que você fica firme, meu irmão, em nome de Jesus, irmão Wes, que Deus abençoe de em nome maneira de poderosa, Jesus. tudo aqueles que têm acompanhado. E vamos que vamos, irmão. Não é tempo de parar. Amém. Vamos caminhar firme e forte em Cristo Jesus. Amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço. Pastor Luiz Cláudio, grande homem de Deus. Obrigado a você que esteve conosco nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado a meu irmão Edson Pascoal, varão valoroso, pastor Luiz Cláudio, todos os pastores, pastoras, homens, mulheres, jovens que participam do nosso projeto. Como eu disse, alegria muito grande no coração. Nós já estamos com a agenda até novembro. Deus é maravilhoso.
Jesus é lindo demais. Como diz o Elias Melo, saudade de Elias Melo, Jesus é lindo e cheiroso, como diz Elias Melo. Forte abraço, até semana que vem, querendo Deus, em nome de Jesus.